Eu sou Rafael de Sá, tenho 24 anos, sou itabirano, nascido e criado na comunidade Pedreira do Instituto, um bairro marginalizado, um dos mais marginalizados da cidade. E desde criança é colocado para a gente que a gente deve seguir alguns caminhos, né? E para uma criança cheia de camadas, eu sempre falo que o ser humano ele é feito de camadas, né? Então, pobre, preto, de periferia, só aí já foram 3 camadas e essas camadas nos limitam, infelizmente, ao longo da nossa vida de conseguir acessar alguns locais, alguns lugares, né? Então, como morador e uma criança dessa comunidade periférica, eu sempre tive como um objetivo ultrapassar essas barreiras. Então, todas aquelas limitações que eram colocadas enquanto criança, para mim elas eram, na verdade, desafios que eu precisava ultrapassá-los e vencê-los. E os desafios que eu falo, para quem aí não é morador de comunidade periférica, é a gente ter um contato diário com o tráfico de drogas, um contato diário com a violência, tanto uma violência em cima da comunidade, né, em si. Por exemplo, eu me lembro de quando eu era criança, eu participava de um programa sociocultural aqui da cidade de Itabira, chamado Drummondzinhos, onde estudavam vida e obra do Drummond. Eu sei que eu fui um sortudo no meio de todas essas crianças de ter essa oportunidade de estar nesse local. Mas estando nesse local, eu via as próprias pessoas que estavam ali comigo condenando o bairro onde eu morava. Então começa aí a gente ter vergonha do seu local, sabe? Não se apropriar do local. Então, quando criança, era muito difícil para mim ser pobre, preto, gordo, de periferia, afeminado. Então, era muito difícil lidar com todas essas questões. Mas, ao mesmo tempo, depois de um pouquinho mais velho, eu comecei a perceber que isso só dava força pra gente. Poxa, se eu conseguir passar desses desafios, cheio dessas camadas, e ainda me posicionar, então era um desafio grande que a gente tinha vencido. A minha família, ela é fundamental para mim. A minha mãe é uma mulher guerreira, o meu pai um homem muito resistente e que me ensinaram muito e me provaram que é possível. E já na adolescência, eu comecei a perceber o quanto a minha comunidade me influenciava e o quanto eu deveria exaltar e carregar o local onde eu morava. Porque diferente do que eu pensava quando era criança, que era algo negativo, poxa, você mora lá na Pedreira? Lá na Pedreira você é vizinho de não sei quem. Então, na adolescência eu já percebi que isso era algo muito positivo, que eu poderia incentivar, que eu poderia ser espelho, que eu poderia, através das minhas ações, das minhas atividades, do meu trabalho, mostrar para outras pessoas que, assim como eu, se viam nesse lugar de opressão, né? A gente está falando da exposição Muros Invisíveis, então, de ver que é possível. Então, era quase que uma luta coletiva, assim, mesmo comigo estando à frente, quanto jovem, e lutando pelo meu ideal, pela minha pessoa, eu sabia que aquilo ali poderia incentivar, poderia mostrar novos caminhos, poderia incentivar e mostrar que existem possibilidades para além daquilo que é imposto sobre a gente. E principalmente sobre nós, pessoas pretas, pessoas de periferia, de comunidades marginalizadas, pessoas LGBT, QI, APN+, pessoas pobres. Então, na adolescência, eu descobri que
que era necessário passar por todos esses desafios para principalmente levar para as pessoas da minha comunidade, para levar para os meus amigos, para os meus familiares, para as pessoas que eu tinha na minha rede de contato, principalmente na comunidade da Pedreira, que é possível, que existem caminhos, que a gente pode e deve fazer o que quiser e estar em qualquer lugar. Então é representar principalmente as pessoas de periferia, principalmente as pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas LGBTs, QIAPN+, os grupos que são tratados como minoria, né? E geralmente são oprimidos por um grupo maior. Então, eu acredito que tudo que a gente faz na vida, ele tem um propósito, né? E nascer em uma comunidade periférica, cheio dessas camadas que eu falei, cheio de opressões em cima, e se colocar para a comunidade itabirana, de modo geral, se colocar no mercado de trabalho, se profissionalizar, é uma forma de resistência e é uma forma de incentivar pessoas que também façam como elas querem e sigam os caminhos que elas quiserem. Então, para mim, estar na exposição Muros Invisíveis é mais do que receber uma homenagem, é mais do que uma fotografia linda, inclusive, né? Um trabalho incrível do fotógrafo Yuri. É mais do que estar na grade de uma programação de festival literário internacional. É trazer junto comigo mais de 5.000 habitantes da comunidade pedreira, é trazer junto comigo uma comunidade LGBTQIAPN+, de Itabira, é trazer junto comigo as pessoas pretas, é trazer junto comigo as comunidades periféricas e marginalizadas, é trazer junto todas essas camadas, todas essas pessoas que são cheias de camadinhas, que em algum momento vai se identificar. É trazer junto o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, é trazer junto o adolescente que ainda não tem perspectiva de futuro. Então é mostrar que é possível estar em uma praça pública no município de Itabira. É mostrar para todas essas pessoas que em algum momento nos oprimiram, que em algum momento tentaram nos inviabilizar, que nós resistimos e que nós estamos firmes, continuaremos firmes e chegaremos onde cada um de nós quiser. Então eu acho que é muito importante ter uma exposição com esse objetivo, é muito importante ter 42 pessoas pretas, é muito importante ter um jovem preto de periferia, é muito importante ter quilombolas, muito importante ter empreendedoras, empreendedores sendo vistos, porque já passou a fase da gente ter que ficar escondido, inviabilizado, sem perspectiva. Então é a nossa cara representando todas essas pessoas e eu me sinto com um orgulho enorme, com uma responsabilidade maior ainda e com uma ideia de que está certo e que é isso que deve ser feito. Ah, foi doido demais, assim, a gente gosta de se ver, né? E uma fotografia, assim, com um profissional registrando tudo isso e com toda a delicadeza ao registrar, a gente imagina que vai ser algo grandioso, mas estar em um totem de 3 metros de altura, né, iluminado, é algo mágico, assim, e deixa a gente com o coração assim quentinho e com mais força e mais garra para seguir e para representar dentro de Itabira. Olha, foi demais, porque, como eu falei, junto comigo vem uma comunidade inteira, né? A Pedreira é a minha comunidade onde nasci e fui criado, com mais de 5.000 habitantes. Então, pessoas que são parecidas comigo, que têm uma história de vida parecida, que conviveu com os filhos, com os amigos,
Então, assim, eu recebi um feedback incrível de pessoas assim, poxa, eu te vi lá na praça, hein? Ou tá famoso, hein? Ou como que fez para fazer isso? Ou assim, você me representa. Então, eu acho que existem várias formas de se manifestar e se tratando de uma pessoa preta, de uma pessoa jovem, sendo representada na fotografia, a gente vai receber assim feedbacks maravilhosos e que nos dão só um gás e uma motivação a mais para continuar fazendo. A gente está falando de uma exposição em uma praça pública, numa cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil. Então, se a gente pega registros nacionais, né? O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans, é o país que mata pessoas pretas só por serem pretas. E em Itabira não é diferente, a gente está falando de uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade ainda com um contexto muito patriarcal, e historicamente, estudando Itabira, a gente vai conseguir ver todos esses registros, né? E a exposição, ela vem com o pé na porta mesmo, de falar, nos respeitem, esse também é o nosso local. Como eu falo, é uma responsabilidade assim, muito grande, né? A gente não consegue, né, ter a dimensão e a proporção de que isso toma, mas é goela abaixo mesmo. A gente já teve que engolir muita coisa e ainda engole muita coisa, né? Então, o que a gente está fazendo é só virar o jogo. A exposição vem meio como uma virada de chave, sabe? De que os itabiranos, os visitantes da cidade de Itabira vão ter que ver essas pessoas que, na sua grande maioria, não eram vistas. Então, eu acho que é chegar com o pé na porta mesmo, é ter 3 metros de altura, iluminado, de mulheres, homens, LGBTs, estampados e em evidência. Então é muito importante, é grandioso, é necessário, é urgente. Já não dá mais para em 2023 a gente ficar reforçando e tendo que explicar. A explicação já foi dada, então absolvam as pessoas que querem absolver, mas é necessário que respeitem. Então a exposição vem com, eu acho que com esse olhar de, olha, estamos aqui e vocês têm que respeitar. Se não entendem, respeitem. E se querem entender, estamos à disposição para poder explicar também mais uma vez. Mesmo que é maçante isso de ficar explicando, né, e retomando, mas é necessário. Então eu acho que a exposição vem com esse objetivo mesmo. Eu acho que agora a gente está falando mais abertamente, né? Eu, por exemplo, tenho 24 anos, nascido na periferia e com um pensamento diferente do meu pai, que tem 64, que foi criado de uma outra forma, em outro tempo, uma época diferente, e com um pensamento muito diferente assim, do que hoje nós, com o acesso que temos, a gente consegue ver, por exemplo, na mídia nacional, apontamentos e relatos da Marielle Franco, por exemplo. Então, coisas que o meu pai provavelmente não teve acesso na época dele para poder se empoderar. A minha mãe também, por exemplo, não teve acesso na época dela. Minha mãe tem 60 anos, então não teve acesso na época dela tão rápido. Então a gente consegue saber o que está acontecendo em outros países do mundo, a gente consegue saber o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, quase que em tempo real. Então eu acho que o racismo não aumentou, a gente só está expondo e principalmente tendo coragem de denunciar, de agir
A exposição Muros Invisíveis, por exemplo, mesmo, ela é uma denúncia, ela é uma ação de 42 pessoas que, assim, eu não conheço a história particular de cada um dos 42, mas que provavelmente, por muitas vezes, se sentiram oprimidos e sem voz para poder denunciar ou falar. A gente viu relatos, assim, comoventes e de pessoas que não tinham essa força para poder se expressar. E hoje em dia, com a tecnologia, principalmente, né, a gente consegue acessar várias pessoas com as leis e os órgãos que gerenciam essas leis e botam elas para funcionar. A gente consegue ter um respaldo, uma segurança jurídica, judicial. Então, o racismo não aumentou, ele está sendo escancarado e eu acho que é a forma que a gente vai conseguir vencer ele, apontando onde estão os erros, explicando como solucionar, tentando conscientizar e principalmente respeitando todos os indivíduos. Então eu acho que é isso, assim, a gente precisa respeitar.